Yuri, eu volto aqui para Brasília, porque a gente volta a falar então sobre a polêmica em torno dos alimentos. Em Brasília, o Congresso Nacional reagiu às medidas anunciadas ontem pelo governo com o objetivo de baixar os preços dos alimentos. A oposição, inclusive, a Frente Parlamentar da Agropecuária, considerou o anúncio limitado e ineficaz. Já os aliados, claro, saíram em defesa do plano do governo Lula. Quem acompanha tudo isso ao vivo e vai contar como é que está a repercussão é a Carol Rosito. Boa tarde para você, Carol. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Congresso reagiu, tanto de um lado quanto do outro em relação ao anúncio que foi feito ontem pelo governo nessa tentativa de reduzir o preço dos alimentos. Bom, de um lado a gente tem a oposição, também a Frente Parlamentar da Agropecuária, dizendo que é uma medida limitada, sem grandes efeitos e que não tem um resultado a curto prazo, que era a necessidade imediata da população. Até em entrevista à própria CNN, o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, chegou a dizer que por que eles discordam dessa medida, dessa tentativa apresentada ontem pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Porque os produtos, por exemplo, entre aquelas 6 medidas que foram apresentadas, a tentativa de zerar a alíquota de produtos importados, e aí, por exemplo, carne, milho, açúcar, esses alimentos especificamente são alimentos que já são produzidos em larga escala aqui no Brasil e que são muito pouco importados, O Brasil quase não importa esse tipo de alimento, então que o Brasil acaba consumindo mais o mercado interno do que o mercado externo, ou seja, que na prática a redução desses alimentos nas gôndolas dos supermercados vai ser muito difícil de ver ali imediatamente. Deputados da oposição, o próprio deputado Coronel Zucco do PL chegou a dizer que é uma medida mais populista ali, que o presidente Lula está tentando reverter a sua baixa popularidade, então que seria uma medida para tentar mostrar uma reação imediata à população, mas, como eu disse, sem grandes efeitos na avaliação desses parlamentares. Claro, a ala governista saiu em defesa do anúncio que foi feito ontem por Geraldo Alckmin, a deputada Gleisi Hoffmann, futura ministra da Secretaria de Relações Institucionais, também se manifestou nas redes sociais, disse que é uma medida importantíssima, que vai ajudar a combater a inflação dos alimentos. Vamos lembrar que ontem Alckmin se reuniu aqui no Palácio do Planalto, foi responsável por conduzir essa reunião envolvendo vários ministérios, também empresários, representantes de setores, para buscarem ali essa solução em relação à alta dos alimentos. E aí depois veio esse anúncio com 6 medidas exatamente. Então, além de zerar também a alíquota de produtos importados, o governo anunciou uma tentativa de negociar com os governadores em relação a itens da cesta básica, zerar o ICMS, por exemplo. Essa outra medida também gerou repercussão no Congresso e dos próprios governadores ali da oposição, por exemplo, dizendo que não vão entrar em negociação com o governo para reduzir ICMS, porque isso dependeria até de uma espécie de compensação. Então, assim, uma medida que veio anunciada, mas que depende de uma contrapartida do outro lado também dos estados e governadores já se manifestando também nesse sentido. Volto com vocês.